Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Mais uma manhã que o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui. Nesta manhã eu já entro na presença do nosso Deus poderoso, agradecendo pela noite de sono, agradecendo por este novo amanhecer, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por este ar que nós respiramos. Nesta manhã eu quero consagrar as nossas vidas ao Senhor. Eu quero consagrar este momento, deste pão diário, consagrar a minha vida, a minha família e todos os ouvintes deste pão diário. Aleluia! Que a presença do Espírito Santo esteja conosco, que o Senhor vai adiante de nós, conduzindo em tudo que nós vamos fazer, que Ele seja a direção, vem tirando os embaraços, o empecilho, tudo aquilo que quer atrapalhar a nossa vida, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, que nós venhamos estar debaixo da poderosa mão de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Hoje o nosso pãozinho diário está no Salmo 107, versículos do 23 ao 36, que fala assim: os que descem ao mar em navios, ganhando a vida nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem os céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios, e toda a sua habilidade nada vale. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas aflições. Faz cessar a tormenta e acalmar-se as ondas. Então se alegram, porque se acalmaram, assim os leva ao seu ponto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta. A terra frutífera em estéril, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lugares, em lagoa, e a terra seca em fontes. E faz habitar ali os famintos, para que edifiquem cidades para habitação. Olha quão grandes coisas o Senhor fez, e Ele pode fazer por nós, né? Ele faz tornar a terra, né, frutífera em estéril. Tanto Ele faz a estéril dar frutos, como Ele também faz a frutífera ficar estéril. Esse é o nosso Deus. Porque na maldade do povo, Ele torna a terra frutífera em estéril. Aleluia. Mas Ele também converte o deserto em lugar e a terra seca em fontes. Aleluia. Esse é o poder de Deus. E aqui o povo estava, né, passando por grandes adversidades, estava numa situação, né, até os navios estavam, aqueles que viviam ali nos navios, né, que fala, os que descem no mar em navios ganhando a vida nas grandes águas. Eles viram, né? Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas. Deus é maravilhoso.
Deus é poderoso. E esse salmo é um hino de gratidão a Deus, que demonstra seu poder e amor em diversas situações de necessidades. Ele nos lembra de que Deus ouve o clamor de seus filhos e age em seu favor, transformando situações adversas em experiências de bênçãos e de restauração. Louvado seja Deus. Quem sabe você amanheceu com o mesmo problema de ontem, sem resolver. Você está orando, chorando, pedindo ao Senhor que entre em providência. Não desista, persista, porque Deus é Deus de resposta, é Deus de restauração. No tempo certo, no momento certo, Deus ele vai agir. Mas saibas que não depende só de Deus, né? Depende de nós, de como nós estamos pedindo e agindo. Às vezes a gente está pedindo tanto algo, mas estamos agindo de uma forma incorreta, aonde Deus não pode intervir, porque Deus é Deus de justiça, Deus é sincero. A palavra de Deus é sim, não, não. Ou você é ou não é. Mas quando todo aquele que clama a Deus com sinceridade, com o coração voltado para Ele, Ele não deixa sem resposta. Nós temos uma história hoje, né? Uma ilustração que tem por título Oração e Transformação. O tópico desse mês de julho fala sobre oração, né? E esse povo aqui, todo o povo que clamaram ao Senhor, Deus ouviu o clamor e entrou com a providência. Aqui no versículo 28 fala: em sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou de seus sofrimentos. Clamaram ao Senhor. Clamem. Deus diz assim nesta manhã: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. São coisas grandes quando nós clamamos ao Senhor. A história nos conta assim, né? O pastor Christian Fuhren iniciou um grande grupo de oração na sua igreja em 1982. Durante anos, esse grupo se reuniu para pedir paz a Deus em meio à violência global e ao regime cruel da Alemanha Oriental. Então, ali na Alemanha Oriental o povo estava passando por essa dificuldade, essa violência global, e o povo se reuniu, né, com aquele pastor. Ele reuniu pessoas para pedir por paz. Aleluia! Mas eles não foram lá, orou um dia e parou. Não, eles persistiram em oração. Aleluia! Eles clamaram por paz, embora as autoridades vigiassem as igrejas de perto. Não se preocuparam até que houvesse o aumento da frequência nesses encontros, espalhando-se para reuniões fora de seus portões. Olha aí, aquele grupo cresceu tanto que já tinha pessoa por fora, né? Fora do ambiente, já ali nos portões, né? As autoridades viam que estavam, né, o povo se reunindo, mas eles não se preocuparam, apesar de que eles, né, tem um certo tipo de perseguição, né, ou vigilância com as igrejas, mas enquanto o grupo estava pequeno, aparentemente nada estava acontecendo, ninguém se importou. Mas no momento que começou a crescer, aleluia, isso não é diferente na vida de qualquer um de nós, né? Basta a gente se levantar para fazer algo, para chamar a atenção de Deus, para clamar pela misericórdia de Deus, é que somos perseguidos. Todo aquele que né, busca ao Senhor com sinceridade, quer
falar da verdade, ele é perseguido, né? Porque olha a história. Quando o povo se espalhou assim, ali, né, dos portões, e ali em 9 de outubro de 1989, 70 mil manifestantes se reuniram pacificamente em protesto. 6 mil policiais estavam prontos para responder a qualquer provocação, mas a multidão permaneceu pacífica. Olha aqui, a permanência, a perseverança nos traz a bênção. Persevere em oração, não desista, insista, persista. Ainda que as situações, né, estejam rondando ao contrário, mostrando que está ao contrário, mas aquele povo não temeram. Nós também não vamos temer. Todos os profetas que Deus levantou, quando eles se viam em apuros, eles clamavam a Deus, se retiravam e a clamar. Quando Jeremias fraquejou e clamou a Deus, né? Quem sabe veio um montão de sentimentos ali diante de Jeremias. Mas o que foi que Deus falou para Jeremias? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Oh, glória a Deus! E esse povo, né, esse acontecimento aqui, foi nesse tempo nosso. Não foi lá no Velho Testamento. Foi nesse tempo nosso, ali na Alemanha Oriental. Mas olha o que aconteceu. Aleluia. Esse é considerado um divisor histórico de águas. Um mês depois, o muro de Berlim caiu. Tá vendo? O muro caiu. Uma grande transformação começou com um grupo de oração. Olha aí. A grande transformação começou com um pequeno grupo, mas que esse grupo foi crescendo. Quem sabe você se sente tão pequenininha, tão pequenininho, diante de uma sociedade tão corrompida, diante de pessoas que você olha, sabe mais que eu. Ele sabe falar, ele sabe se comunicar, ele sabe ler melhor, ele sabe falar melhor. Não, para Deus não tem esse negócio de quem é melhor, não. Deus está ouvindo o clamor até daquele que se acha fraquinho. Permaneça firme em oração, em comunhão, em busca, porque Deus está ouvindo o teu clamor e no momento certo Ele entrará com a providência. À medida que nós nos voltamos para Deus e confiamos em sua sabedoria e força, tudo começa a mudar e a se refazer. Como Israel, quando clamamos em aflição ao Senhor, descobrimos que apenas Deus é capaz de nos transformar profundamente, até mesmo em meio às nossas dificuldades mais terríveis e a responder às nossas perguntas mais absurdas. Deus acalmou a tempestade e aquietou as ondas. Aleluia. Então, aquele povo que estava lá nas águas, né? Os navios, navios em alta mar e o vento balançando o barco. Quando o povo clamava a Deus, Deus acalmou o vento. Tem uma passagem no Evangelho que conta que Jesus acalmou a tempestade. Aleluia. O vento estava revolto. E os pescadores dentro do barco, e Jesus estava ali, né, dormindo, porque ele sabia que ele podia dormir sossegado, porque Deus estava no controle. Quando Jesus clamava ao Pai, que repreendia o vento, a natureza obedecia. Aleluia! Se até a natureza obedece às ordenanças do Pai, imagine o ser humano que tem raciocínio.
qualquer problema que está se levantando contra nossas vidas, vamos clamar ao Senhor, vamos confiar, buscar sem recuar. Aleluia! Aí tem pessoas que falam, quanto mais eu estou orando, é que o problema está crescendo, parece que não está resolvendo, está piorando. Não olhe para a piora, olhe para o além, olhe para os horizontes, olha e veja o agir de Deus. Porque é verdade, quando você começa a orar, parece que o problema aumenta. O povo estava ali reunidos, juntamente com aquele pastor Christian. Foram 7 anos, até que aquele povo começou a crescer. Mas aí veio até policiais para ver o que estava acontecendo. Mas quando Deus vê que o povo dele está em apuro, ele entra com a providência. Deus tem poder de abrir até sepultura para dar vitória ao servo dele. Louvado seja Deus. É assim que nós temos que crer. Confiar. O segredo é confiar nas providências divinas. Aleluia. Deus acalmou a tempestade e aquietou as ondas e transforma a terra seca em fontes de água. Deus transformou. A estéril deu à luz a um filho. Deus transforma a terra estéril em frutífera. Mas se nós continuarmos obedecendo, buscando, clamando a Ele, não desista de clamar, não desista de orar. Tem um ditado que diz assim, né? Um provérbio que diz assim, não está, não vi ainda no livro de provérbios, mas né, como a gente tem um ditado que diz, a oração, né, é chave que abre portas. E Deus tem chave de madeira que abre porta de água. Por quê? Porque Ele abriu o mar. Não foi Moisés que abriu. Moisés foi assim, apenas um canal para que o mar se abrisse. Ele abriu o mar para fazer paredes em água, de águas. Só Deus tem poder para fazer. E Deus não mudou, não. Deus é o mesmo Deus ali do Salmo 107. Que o povo passava por dificuldades, Deus agia. Mas quando o povo ficava rebelde, Deus transformava a terra frutífera em estéril, por causa da rebeldia do povo. Como aqui está falando, e comeram toda a erva. Não, é aqui. A terra frutífera em estéril pela maldade dos que nela habitam. Foi por causa da maldade que Deus transformou a terra frutífera em estéril, né? Mas Deus também converte o deserto em lagoa e a terra se seca e a terra seca em fontes. Então, aquilo que está morto em tua vida, Deus pode fazer reviver. Ele fez Lázaro com 4 dias de morto sair do túmulo. O que é que Ele não pode fazer comigo e com você que estamos com vida, com fôlego de vida? Eu acho que o que está faltando em nós é confiança e paciência, perseverança. É perseverar em oração. Porque tem coisas que não vai acontecer num piscar de olho, de um dia para uma noite, não. Tem pessoas que eu já vi muita gente assim, tá no problema, tá com um problema difícil, ele busca, ele chora, ele quer ler a Bíblia num dia só. Mas quando o problema é sanado, ele para de buscar. Só busca quando a coisa piora. Mas o segredo de a gente conquistar as bênçãos dia após dia é permanecer. Não é aceitar Jesus e ficar dormindo. Não, nós temos que correr atrás também, fazer a nossa parte. Não é só Deus que tem que fazer a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Para que aí a gente olha para a vida das pessoas,
Ai, fulano está prosperando, fulano está sendo abençoado, fulano foi curado. Por quê? Fulano tem coragem. É porque a gente tem por si próprio? Não, ninguém tem coragem por si próprio. Nossa carne, gente, todas as vezes eu falo aqui, nossa carne grita para parar. Ela grita por socorro. Mas quando nós nos levantamos contra nossos desejos carnais e fazemos a vontade de Deus, Ele nos surpreende, transformando deserto em lagoas, como Ele deu água para Agar e Ismael ali no deserto. Nós temos vários exemplos na Bíblia de que Deus transforma a situação difícil em bonança. Aleluia. Deus concede esperança no desespero e bondade em meio ao sofrimento. Mas é Deus, em seu tempo, que realiza tal transformação. Nossa oração é nossa participação na obra que Ele faz. Oh, aleluia! Então, a nossa oração é uma participação para Deus transformar. Aleluia! Fazer transformação em nossas vidas. Qual a ligação entre sua ação e as nossas orações? Tem tudo a ver. Oração e ação. Já fala oração, porque tem que orar e ter atitude, é ter ação. No momento que nos levantamos para orar, já estamos tendo atitude, já estamos tendo ação. Oremos. Deus, necessito da tua obra transformadora. Como somente tu podes transformar. Declare para Deus. Fale para Deus. Declare neste momento que você está ouvindo esta palavra. Fale para Ele que você necessita da obra transformadora, que só Ele pode transformar. Essa situação que só Deus pode transformar. Você tem orado, tem chorado, tem clamado, você até tem falado, mas não está resolvendo? Vamos orar e falar com quem pode resolver. Porque Deus tem poder para transformar maldição em bênção. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, toda a tua parentela. Que Deus transforme essa sequidão que está na tua vida em manancial, em chuvas de bênçãos. Amém? Louvado seja Deus.